Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do O Rio é Tech. Dessa vez a gente vai falar sobre as tecnologias 3D. Estou aqui com dois feras e eles vão falar sobre as possibilidades de aplicação dessa tecnologia em diversas áreas do conhecimento. Elas foram usadas também em arqueologia, medicina, design, arquitetura, paleontologia, radiologia, entre muitas outras. Aqui na minha frente eu tenho o Jorge Lopes, que é professor de pós-graduação do Departamento de Artes e Design da PUC e coordenador do Núcleo de Experimentação Tridimensional dessa mesma faculdade. Ele é pesquisador e colaborador do Museu Nacional e do Museu do Amanhã. E aqui na minha frente eu tenho Ian Molinos, que é empreendedor, designer industrial e um entusiasta da tecnologia de impressão 3D. Eles vão dar um aulão. Quem não sabe vai conhecer tudo sobre essas possibilidades e o que vem por aí. Então, Jorge, queria começar falando um pouco sobre isso para o público que não conhece. O que é a tecnologia 3D, como ela surgiu, em que momento está? Tecnologias 3D, assim, qualquer coisa que a gente possa visualizar tridimensionalmente, que tenha uma profundidade, né? Que você consiga ver em 3D mesmo, tanto virtual, quer dizer, como imagem, como fisicamente, qualquer coisa que você possa tocar, né? Como uma impressão 3D, alguma coisa assim. Essas tecnologias são, assim, já tem o quê? Uns 30 e poucos anos que a gente tem acesso a isso. Só para corrigir um pouco, eu sou do INT também, do Instituto Nacional de Tecnologia. Tá. Depois eles me dão uma bronca lá. Então, assim, nós compramos aqui no Brasil a primeira tecnologia em 1996, alguma coisa assim. E desde então, assim, no mundo inteiro você tem, assim, são tecnologias que avançaram muito, principalmente para visualização, né? Então, hoje você consegue, por exemplo, você vai fazer um exame médico, é muito normal você pegar um iPhone, você consegue visualizar em 3D um órgão, girar e tal. Tudo isso a gente acha banal hoje em dia, mas é tudo relativamente novo, né, na escala do tempo, né? Então, e depois você consegue materializar isso também, você consegue tocar, você consegue imprimir uma coisa em 3D, um osso em 3D para uma cirurgia, você consegue, enfim, coisas que antes você não conseguia fazer. Você era obrigado a comprar, por exemplo, um brinquedo. Hoje, se você quiser, você pode imprimir em 3D um brinquedo. Antes você tinha que fabricar, tinha um processo de fabricação, injeção, molde. Hoje você compra uma impressora, você imprime um brinquedo se quiser. Então, coisas assim, bem acessíveis nesse sentido, né? Mas existe uma divisão entre essa parte digital e essa parte física? Na verdade, para você chegar no físico, né, no tátil, coisas que você vai tocar, por exemplo, se eu quiser imprimir um copo desse aqui em 3D, eu preciso ter o arquivo digital, de qualquer maneira. Com o arquivo digital, que é um arquivo, né? Códigos, números, coisas assim. Com esse arquivo digital, eu posso visualizar esse copo, por exemplo, no computador, em 3D, mas eu posso pegar esse mesmo arquivo e imprimir esse copo. Então, para que eu faça o 3D físico, eu preciso do digital. Então, é uma sequência. São etapas, né? Que eu posso usar um ou não, ou combinados. O que eu acho mais interessante em si da impressão 3D é que, na verdade, para mim, só complementando o que você falou, ela é uma ferramenta de criação. Você sempre vai precisar pensar naquele modelo antes, criar um modelo e depois prototipar aquilo utilizando impressão 3D. Eu adoraria ser criança nessa época, porque na minha época era tudo à base de Lego, eu criava lá meus brinquedos usando Lego, botando motorzinho nele. Hoje em dia, você consegue com o computador desenhar o formato que você quer do seu carrinho, por exemplo, colocou tudo bonitinho, certinho, imprimiu 3D, montou aquilo. Deu errado? Joga fora, desenha de novo, imprime. Ou recicla, exato. Sensacional, sensacional. Ian, você estudou fora, você vai explicar qual o tipo de curso que você fez no Canadá, em Montreal? Eu fiz desenho industrial no Canadá, tem 11 anos que eu fiz. E, na verdade, o meu início com impressão 3D foi que eu estava projetando um trem de alta velocidade e o professor falou, olha, vai ser um pouquinho complicado você fazer essa maquete em 2 dias, mas por que você dá uma passada lá no laboratório de prototipagem rápida, que naquele período não estava tendo aula, então estava vazio, por que você não dá lá, conversa com o pessoal para ver se eles conseguem resolver isso para você? Aí eu, prototipagem rápida? Beleza, vamos lá ver o que é isso. Eu achava que eram máquinas só de computadorizadas de corte, mas não, já eram impressoras 3D. Aí eu fui lá, eu vi as máquinas, eram máquinas caríssimas, grandes, que interessante. Eu entendi aquela tecnologia e pensei, legal, será que eu consigo fazer uma máquina mais barata do que essas?
comecei a pesquisar na internet, vi que tinha surgido um grupo chamado RepRap, que era justamente dessas impressoras de baixo custo, artesanais, feitas em casa. Eu olhei aquilo e falei, caramba, no Brasil não tem nada disso ainda. Eu pesquisei no mercado, não tinha. É agora que eu volto para o Brasil para trazer a tecnologia para lá. Aí eu voltei de lá e comecei minha empresa aqui no Rio de Janeiro mesmo. E como é que está o Brasil em relação aos outros países? O Brasil ele sempre um pouquinho atrasado ao que acontece lá fora, mas eu vejo que a gente sempre está tentando acompanhar. Então o atraso é mais ou menos com uns 2 anos. 2 anos depois a tecnologia chega aqui no Brasil. Certo. Mas em termos de criação, você vê o Brasil se destaca em alguma área ou algum tipo de produção? Para mim, a impressão 3D em si, eu acho que o Brasil já não está tão atrasado assim. Porque, por exemplo, na Holanda, eles já estavam reciclando plástico utilizando impressão 3D para criar mobiliário. Agora, aqui no Brasil, eu já estou começando a fazer isso. E lá fora, por exemplo, eu vejo... Tem algum país que se destaca? Assim, a Holanda. A Holanda é mesmo? Singapura também. Interessante. Inglaterra. Nunca poder... Sim, mas Inglaterra foi Holanda... onde começou, né? O RepRap, o movimento. Os makers, né? O movimento maker. Depois eu vou perguntar para vocês. As máquinas que a gente quase todas são sempre americanas. Né? É verdade. Então, Jorge, quais são os projetos? Não, vou voltar mais, porque eu conheci o Jorge, para quem está chegando agora nessa tecnologia e conhecendo agora, eu conheci já há um tempo e fiquei muito impressionado com o trabalho que ele fez ligado à arqueologia e à medicina. Fala um pouco desses cases aí, a coisa dos fetos. Foi inédito no mundo? Foi o British Museum? Acho que não, foi no Royal College of Art, né? Eu fiz meu doutorado lá em Londres e a minha tese foi um método para imprimir fetos direto do útero através de arquivos de ultrassonografia e ressonância magnética, combinados ou não, né? Então foi a primeira vez na história e hoje faz parte da coleção permanente do Science Museum de Londres. Meu filho que está lá. Meu filho Luca foi o primeiro feto impresso em 3D da história, né? Então ele está lá na coleção permanente. Mas isso tudo foi feito nessa tese de doutorado, mas a experiência que eu já tinha acumulada foi com o Museu Nacional, né? O Museu Nacional, porque lá com a equipe do LAPID, que é o Laboratório de Processamento de Imagem Digital, do Sérgio Azevedo, professor Sérgio e tal. E a gente já fazia isso, a gente escaneava, tomografava múmias, ossos de dinossauros. A gente sempre fez isso, há 20 anos que a gente fazia isso. E continua fazendo. Então a gente tem arquivos digitais de milhares de peças do Museu Nacional. E aí, depois do incêndio, a gente começou a replicar essas peças. As peças que foram perdidas, a gente tem um arquivo 3D, né? Então, a gente começou a reproduzir essas peças, tanto impressas em 3D, como em simulação virtual, né? E a parte de medicina, o que era o projeto dos fetos, hoje virou um laboratório grande, que é o Biodesign, que é um laboratório entre a PUC e o grupo DASA, né? O INT também entra nesse processo. E esse laboratório hoje atende a várias áreas, na área de pesquisa, várias áreas da medicina, né? Não só mais a fetal, cardiologia, neurologia, ortopedia, dermatologia, várias áreas com simulações impressas em 3D para cirurgias, para apoiar cirurgiões, para explicar a um paciente o que está acontecendo, como é que vai ser o procedimento, e também com simulações virtuais, né? Para o paciente entender e discutirem com o cirurgião e com a equipe multidisciplinar o que vai ser feito naquele caso específico. Vai retirar determinado órgão, como é que é isso? Então é bem diferente quando você consegue visualizar. E para um especialista, imagina que o Beto é um especialista aqui no Brasil, está tendo que discutir com um especialista na Singapura. Então vocês dois conseguem ver o mesmo arquivo e tomarem a decisão mais correta para aquele caso, né? Uma vez que você consegue ver tridimensionalmente e tal. Agora, essa a coisa do Luca, do seu filho, do feto. Foi uma ideia. Como é que surgiu? Que ideia foi essa? Por que você... Ela foi bem legal, assim, foi... Qual foi a origem? Eu lembro dela bem hoje. Porque quando você faz uma tese de doutorado, você tem que dar uma contribuição original à ciência, né? Ou seja, algo que nunca foi feito, né? E eu estava com um dos meus orientadores, que era o Ron Arad, que é um designer, então a gente estava esperando o elevador e chegou uma amiga nossa, assim, grávida, né?
E a gente estava discutindo muito o que eu ia fazer. Eu queria fazer muito misturando tomografia com impressão 3D e tal. Aí nós dois olhamos para a barriga dela. Aí nós dois... Na hora. Acho que já sei o que eu vou fazer. E aí... Sensacional. E aí eu conversando depois com o Heron Werner, que é um especialista aqui em medicina fetal, ele achou a ideia interessantíssima e a gente começou a trabalhar nisso, né? Então... E aí tiveram 2 casos interessantes. Primeiro, meu filho é do Museu do Science Museum de Londres. E a minha filha, depois, quando ela estava no útero... teve uma exposição em Atenas, na Fundação Onassis, e aí eu mandei para lá a Alice, que é minha filha, ainda no útero, né, impressa em 3D, e aí foi escolhida como uma das 10 maiores contribuições da impressão 3D na história, naquele momento. Incrível. Legal, parabéns. Mas ela, antes de nascer, ela estava numa Já exposição. estava, né? Foi muito bacana. Ian, e você estava me contando como surgiu a ideia de fazer a impressão de móveis com resíduos. Ia ser, surgiu um papo com o Museu da Manhã, né? Conta um pouco pra gente isso. No Museu da Manhã, durante lá a inauguração do museu, eles fizeram um workshop assim, com algumas pessoas e tal, alguns designers, pessoas conhecidas dessa parte tecnológica, justamente para ver o que daria para fazer no laboratório deles lá, de criação. E naquele dia surgiu, tinha muito lixo boiando na Baía de Guanabara, lixo plástico mesmo. E aquilo saiu na manchete de jornal, aquela coisa meio feia, né? Pô, inauguração de um museu. Aí, eu já gostava de impressão 3D, já estava trabalhando com isso há anos. E eu pensei assim, pô, no museu, o que vocês estão precisando aqui? Ah, tá faltando móvel. Pô, móvel no museu? Legal. Nesse workshop foi justamente para tentar integrar as coisas. Aí eu sugeri assim, pô, por que a gente não cria aqui para o laboratório móveis impressos em 3D, utilizando plástico reciclado da Baía de Guanabara, usando a minha tecnologia que eu já conheço bem, que é a impressão 3D. Pô, vamos criar uma máquina grande com isso. Acabou que o museu achou interessante a ideia, mas acabou não indo para frente. Estou aberto à proposta também. E aí você levou adiante. Sim, aí a ideia surgiu daí. Uhum. Aí eu fiquei pensando, pô, sempre aquela ideia ficava cutucando minha cabeça. Pô, por que eu não faço isso? Por que eu não faço isso? Aí, um belo dia da pandemia, eu falei, vou botar isso em prática, vou ficar aqui um tempo só trabalhando nisso para criar essa máquina. Aí eu criei a máquina, ela está pronta já, eu já estou imprimindo alguns móveis com ela. Os móveis são bem interessantes, eu estou usando um algoritmo de crescimento que faz... É basicamente, imagina o crescimento de um coral. Uhum. Então esse algoritmo ele vai crescendo e ela cria essas curvas diferentes na mesa. Então eu estou usando até um pouco da biomimética, né? Uhum. Biomimética para tentar juntar algumas coisas interessantes de tecnologia com design. Mas então você é o designer da história, né? Ou você vai disponibilizar essa máquina para outros criadores? Ou é mais a sua produção e é a sua criação? É a minha produção, exato. Estou começando uma nova empresa justamente para isso. Eu faço a máquina e o produto, exato. Esse é maker mesmo, né? Esse é maker mesmo. Mas a ideia é escalar isso? É escalar isso. E a ideia agora é até pegar outros braços robóticos e começar a pensar na parte de design de imobiliário mesmo e criar um escritório disso. E Jorge, você, claro, é a tecnologia do momento, né? É a inteligência artificial, a gente ouve falar bastante nisso. Aí uma pergunta para os dois. Primeiro para o Jorge, então, que acabou de responder. O que você vê de contribuição desse tipo de tecnologia na área de tecnologia 3D? São muitas, né? Na verdade, a gente está começando ainda esse processo, Sim. né? E, óbvio, a capacidade de processamento, né? Então, para as pessoas entenderem de uma forma mais fácil, antes você tinha uma limitação para processar coisas, né? Dados, na verdade, a gente está falando de dados, né? E hoje a gente tem uma capacidade de nuvem colossal, então você pode pegar uma quantidade colossal de dados e colocar ali para ter um resultado, né? Uhum. E para estudar e analisar e ter um resultado. Um exemplo que a gente fez, quer dizer, eu sou do Ministério da Ciência e Tecnologia, né? Eu estou no NT, mas eu estava cedido ao INPA, onde eu coordenava o Centro de Matemática Industrial, né? E lá a gente fez um projeto muito interessante, no Centro PIC, eles chamam, um projeto de cálculo, um algoritmo também. Algoritmo é um código que é desenvolvido, né? É uma palavra complicada, algoritmo.
Eu não sei nem se esse código está certo, se falar nesse caso. Você sempre tem que falar essas coisas, os especialistas vão falar, você não tinha que ter falado código, você tinha que ter falado... mas, enfim, é uma fórmula feita para você calcular o líquido amniótico, o líquido dentro do útero durante a gravidez, né? Calcular a partir da ressonância magnética. Então, isso foi feito lá pelos matemáticos lá do INPA. Para o DASA também, um projeto. Isso tem a ver com esse centro de pesquisa Exatamente, DASA. foi feito para esse centro também. Então, calcula com precisão, muito rápida, o líquido dentro do... Então, assim, você vai usar a inteligência e essas novas tecnologias todas para vários fins, medicina, Ian pode falar outras, design, arquitetura. E me fala, você também, Ian, sobre inteligência artificial, o que você vê sendo feito, o que você acha que pode também impactar, e também os materiais. Eu estou por fora dos materiais que são usados hoje. Inteligência artificial eu acho uma ferramenta incrível, mas é justamente uma ferramenta. Tem aquela polêmica das pessoas agora terem um pouco com medo da inteligência artificial, mas para mim eu vejo como uma calculadora. Por exemplo, o Edison, ele teve que criar 1.200 protótipos para chegar na lâmpada. Se você já tem uma base de dados, você chega para uma inteligência artificial e fala, olha, eu quero criar, por exemplo, uma lâmpada. E ele vai te dar, sei lá, os 10 materiais para você testar e que vai ter um bom resultado. Então, é uma super ferramenta baseada em dados. Para impressão 3D, agora, eu acho que vai ser um pouco o de futuro isso, é a parte de modelagem utilizando inteligência artificial. É você dizer, com texto, né? Você diz o que você quer criar. Promptar, né? Que agora tem prompt, isso. Exato. O cara vai promptar, atenção para esse neologismo. Exato. Você vai dizer o que você quer e a inteligência artificial vai criar uma nuvem de pontos. E essa nuvem de pontos, ela é um objeto em 3 dimensões. E, por exemplo, eu quero uma cadeira num formato diverso, amarela ou alguma outra coisa. Ele vai criar essa nuvem de pontos, você pode pegar aquele modelo, ajustar do jeito que você quer e colocar numa impressora 3D. Entendi. Então, para impressão 3D, eu acho super interessante, ainda é uma coisa muito nova, mas com certeza vai acontecer. E a minha máquina, eu fiz agora eu coloquei inteligência artificial nela, mas apenas para comandos de voz. Ela entende o que eu quero dizer e ela usa os arquivos que estão no banco de dados delas para imprimir. Já é uma maneira de utilizar, a inteligência artificial. Ainda bem no começo, bem no início, bem exato. Né? Mas vai se aprofundar. E os materiais? Resina? Os materiais são... Tem gente fazendo... Me lembro que há um tempo tinha essas coisas... tinha até uma manchete assim, né? Querida, eu imprimi o jantar. Né? Vai rolar isso? Uma brincadeira? Quer dizer... Não, já tem. Então, já tem. Tem um caso interessante agora. Acho que, se não me engano, foi em Israel que o pessoal imprimiu peixe. Mas como é exatamente imprimir o peixe? Eles criaram lá a cultura lá das células e utilizaram a técnica de impressão 3D para depositar camadas daquelas células. Então ele colocava uma célula do peixe mesmo, né, da carne do peixe, e uma camada de gordura. Então você fazia lá um sashimi perfeito de salmão, colocando peixe, gordura, peixe, gordura. E o pessoal disse que tinha o mesmo sabor do salmão. Então é uma forma de você utilizar a tecnologia de impressão 3D para outras coisas. Você tem uma vez... Assim, o princípio é muito simples, né? Como você pegar uma pasta de dente. Se você apertar a pasta de dente e fizer um movimento assim para cima, você imprimiu em 3D com pasta de dente. Exatamente. Qualquer coisa que você bote nessa lógica, você vai... Por exemplo, lá no Biodesign a gente tem 3 laboratórios, né? Um é de impressão 3D. Aí você perguntou de materiais, tem vários. Tem cerâmica, tem nylon, tem polímeros plásticos diversos, você tem aço inox, tem titânio. Mas aço tem que ser alta temperatura, a gente tem essas impressoras todas lá. Mas é alta temperatura para aço? É laser, né? Laser. Então você tem vários materiais. Mas a gente também tem um laboratório de bioimpressão. Aí você tem bioprinters, né? Impressoras que trabalham com deposição de células. Né? Que podem fazer os órgãos. Que podem fazer, eventualmente. Órgãos, assim, a gente ainda está naquele básico de tecido humano, essa coisa toda, mas órgãos têm vascularização, tem tubinhos dentro, né? Então é uma coisa, né? Muito são mais as artérias, isso aí tudo é mais... Então, mas o mundo inteiro está discutindo isso, como a reprodução de carne, essa coisa toda.
Mas na prática é isso. É uma pasta de dente que você aperta e vai depositar. Se nessa pasta de dente, numa escala muito pequenininha, você colocar células, você está imprimindo com células. Se você colocar células de carne, você está imprimindo com células de carne. Logo vai ser uma... Exato. Então, assim, na prática, um processo bem simples. Mas, óbvio, tem que ter uma estrutura tecnológica por trás. Né? Mas só para entender, né? Assim, é camada a camada, você vai depositando. Impressão 3D é a técnica, né? Você vai depositando, é deposição de camada sobre camada. Por exemplo, a NASA mesmo, você falou agora de impressão com metal, a NASA agora imprime os motores dos foguetes com metal. Isso é alta tecnologia, é incrível. Legal. E, na verdade, eles conseguiram reduzir o peso do motor do foguete e ainda deixar ele mais durável, ele é mais resistente do que era antigamente. Esses são esses compostos de carbono ou não? São outros materiais, eu acho. Até, São né? outras ligas metálicas. Metal, tá certo. Depende, cada titânio, essa coisa toda. Né? O Jorge queria voltar na história mesmo, na arqueologia, porque eu me lembro, eu fui visitar o Jorge lá no museu, no INT, né? Aí você vê lá, é múmia pra cá, é gato egípcio pra lá, cara, é barato isso. Mas tem uns cases, eu me lembro que você contou, né, que é uma maneira de você saber do passado sem quebrar, né? Né? Exatamente. Conta um pouquinho que vocês descobriram ao fazer o scanner, né? Scanner não, a tomografia, né? Sem ter que fisicamente quebrar. Né? A gente chama de tecnologia não invasiva, Isso, né? Porque você não precisa destruir o material original, né? Nós fizemos assim, a gente ainda continua fazendo isso. Por exemplo, depois do incêndio, nós começamos a... Depois do incêndio do Museu Nacional, quer dizer, foi uma perda incrível para a humanidade, uma coisa muito triste, né? Mas durante o resgate, a equipe de resgate foi incrível, tal. E você tinha uma pilha de matéria de pó, né? De incêndio, né? Sim. E a gente começou a usar aquele material como matéria-prima para reimprimir as coisas, né? Então a gente imprimiu algumas peças perdidas com as cinzas do próprio museu, né? Então tem um resgate emocional ali muito grande, né? A coisa não invasiva é como qualquer exame médico, né? Se você for fazer um exame médico, uma ressonância, você está com dor no joelho e tal, você pode fazer uma ressonância e você vai ver dentro lá, o médico vai analisar dentro, né? A mesma coisa a gente faz com estruturas e peças nesse sentido, tanto paleontologia, arqueologia, egiptologia e tal. A gente sempre fez isso com uma resolução muito alta, então você consegue visualizar. Aí tem casos muito interessantes. Tinha um gato que estava com alguém a gente fez, O gato não foi do Museu Nacional, o gato foi da coleção Eva Clabin. Esse gato é um caixão de gato egípcio, lindo, uma peça linda da coleção Clabin. A gente tomografou em alta resolução e o caixão é uma peça incrível. Você vê a estrutura toda interna, né? A gente fez com outro gato também da coleção do Museu Nacional. Tiveram duas questões muito interessantes. Um é que é um gato que, quando a gente tomografou, ele não era um gato, era um lince, era um animal muito maior, né? Olha, caramba. E aí o Antônio Brancaleon, já faleceu, um grande amigo que era o egiptólogo no museu, ele até falou isso, quando se perdia o tempo da mumificação, você colocava... O que dava. Então, às vezes, podia até estar escrito que era uma criança, uma coisa assim, no final tinha outro animal ali, porque se você perdeu, o corpo vai apodrecer. Isso ele me explicava, eu não entendo nada disso, né? E você colocava um animal ali, porque ninguém vai abrir para ver, né? Só os malucos lá do século XX, né? 2000 anos depois alguém abre para ver, né? Mas a gente também tomografou um gato lindo, e aí ficava na coleção, a gente imprimiu o esqueleto junto da peça original, para a criança ver que tinha um esqueleto ali dentro, né? Segunda vez que eu bato aqui. E então a gente fez isso com várias peças. E agora, durante o incêndio, algumas peças foram reconhecidas até pelo Pedro, que é o egiptólogo agora lá do museu. Ele conseguiu achar algumas peças pela tomografia do que a gente já tinha feito, né? O reconhecimento do que estava dentro, já que o corpo foi todo queimado, alguns amuletos apareciam. Aí ele sabia, esse amuleto aqui é de determinada múmia, porque o corpo não existe mais, mas está o amuleto que foi tomografado e sabia. Então, são correspondentes. A própria Luzia, né? A gente tomografou a Luzia, que é o crânio da Luzia, a gente tem todo... Que a Luzia que é uma peça importantíssima da coleção do museu, né? E ela foi encontrada, está toda quebrada, né? Estava dentro de um cofre, mas, enfim, sofreu a pressão toda. Mas a gente tinha tomografado ela em alta resolução. Então, a gente tem o crânio da Luzia e depois a gente imprimiu ela em
em reproduções para exposições do museu com as cinzas da sala dela mesma, né? Então, ficaram peças muito bacanas, né? O próprio Vicky Muniz fez uma exposição usando peças impressas em 3D com as cinzas do museu também, a gente imprimiu para ele. Então, assim, essa coisa toda, assim, as possibilidades são inúmeras, né? Tanto da reprodução física, na impressão 3D, como na visualização, né? Por óculos de realidade virtual, realidade aumentada. Então, você pega esses mesmos arquivos, a gente está fazendo um agora onde você coloca a mão no vidro, a gente fez uma das vitrines do Museu Nacional e a gente tem um arquivo de uma múmia em alta resolução. Essa múmia não existe mais, foi perdida durante o incêndio, né? Foi toda queimada. Mas a gente tinha tomografado ela, então a gente tem arquivo em alta resolução. Então você bota o óculos, você chega, e quando você encosta no geladinho da vitrine, aparece a múmia lá dentro. Que legal. Né? E a gente fez isso num evento do Museu Nacional recentemente. E o maior problema, assim, que a gente não pensava, foi a quantidade de pessoas que começaram a chorar, né? Então, começaram a chorar, porque viam uma coisa que elas viam quando era criança. Eram crianças, e aí você começa a ter que limpar os óculos, né? Que é uma coisa que a gente não estava prevendo, né? Então, você manda, a pessoa vai ficar 5 minutos, cada um com óculos, 5 minutos se tornaram 15 minutos, porque a pessoa não parava de chorar. Que loucura. Era muito emocionante, Então, foi uma coisa muito, muito bacana Incrível. nesse sentido. Que curiosidade. E agora a gente está fazendo com outras peças da coleção também. Sempre com essa interface. Você toca numa peça impressa em 3D e aparece o virtual no óculos. Curiosidade, que dispositivo é o MetaQuest, é isso? Nesse é o Quest 2. ele é mais Mas a gente vai fazer portátil. agora com HTC, com Vive Pro, alguma coisa. Certo. Porque... Por causa do traqueamento dele que é melhor. Entendi. Traqueamento é quando você acha a peça no espaço. Isso. Legal. Pô, e tinha uma história também de artefatos, né, de tribos antigas que se descobriram. Não me lembro exatamente a história de uma cidade, não me lembro, eu estou viajando aqui. Me lembro que você. O Museu Nacional tem muitas muita coisas, coisa, né? São Você muitas contou coisas alguma história, talvez. Eu sempre fui apaixonado por museus, né? Uhum. E pelo Museu Nacional, particularmente, porque era assim, eu ia lá toda semana, né? E é sempre uma coisa, você vê um material novo, uma civilização perdida, não sei o quê. Super pesquisadores, né? Era muito gratificante. Mas tem vários projetos diferentes, estranhos, né? Eu chamo de projetos estranhos. Todos são estranhos, né? É legal. Ian, e você tem visto pelo mundo aí coisas interessantes, diferentes? O que você está mais ligado? E o que você acha que é a próxima, assim, meio que a próxima fronteira dessa tecnologia? Eu acho muito interessante a parte de construção civil com impressão 3D. A galera está focando pesado nisso no resto do mundo. Que tamanho tem essas máquinas? Quando eu ouço isso, que máquinas são essas? Eu fiz 2 para a FRJ, uma pequena, que era para eles testarem material. Aí eles testaram, funcionou, ficou bonitinho. E agora eu fiz uma maior também para eles, para também teste de material, mas com uma área de impressão de 1 metro. Para futuramente, se eles quiserem, a gente cria uma muito maior também para imprimir casas. Lá fora, nos Estados Unidos, Europa inteira, na China, até na Índia agora, eu vi recentemente que já estão imprimindo em 3D casas mesmo. Né? Inclusive no Japão, eles imprimiram até um banheiro impresso em 3D usando concreto. Que coisa. Essa área de construção civil, eu acho que ela ainda vai tomar um rumo depois até para exploração espacial, por exemplo. Porque já tem como você imprimir utilizando o regolito. Eu já vi alguns papers mostrando como você usaria o regolito para imprimir. É verdade. É a Terra da Lua, né? Por exemplo. Entendi. O que tem na superfície lunar. É regolito? Então você utiliza aquilo para... Eu não sabia. Eu sabia não. Você utiliza aquilo para imprimir em 3D uma base lunar, por exemplo. Usa o próprio material local. Usa o próprio material local. Leva exato. A máquina. Você talvez leve um pouco de água, alguma outra coisa assim, para transformar lá esse regolito em material de impressão 3D. A própria NASA está pesquisando isso também, porque quer imprimir em 3D estruturas em Marte. Então, para mim, eu vejo muito essa coisa de construção civil e até fora do planeta como uma área a ser explorada bem interessante. Você falou da NASA, agora sempre tem na internet uma coisa, a NASA tem que pesquisar os brasileiros, né? Sempre uma coisinha assim, né? Ô Jorge, você começou essa coisa da visualização 3D, né, dos fetos e
né, trabalhando com medicina. E essa história de metaversos, como é que se encaixa nisso? Bom, é uma consequência, né? Uma sequência, mas a gente trabalha muito com realidade virtual e realidade aumentada, né? Imagino, A gente começou na pandemia, então, por exemplo, todas as quintas-feiras, hoje, a gente tem uma reunião de 5 horas. Há mais de 2 anos que a gente faz essa reunião todas as quintas-feiras. E a gente tem um metaverso, então a gente entra, o pessoal da Itália, todo mundo entra nessa sala, e hoje a gente usa isso muito regularmente, sabe? O metaverso se discutia muito, né? Algumas áreas perderam um pouco a empolgação com o metaverso, não medicina. Medicina cresceu muito, então hoje a gente usa muito metaverso em medicina, porque em medicina o que acontece? Você tem a chance de colocar arquivos de verdade, né? Arquivos significa e todo mundo vê ao mesmo colocar tempo. um exame de verdade. Então a pessoa, eu quero discutir um cérebro, eu vou pegar uma ressonância magnética, uma tomografia desse cérebro e coloco em 3D aqui dentro do metaverso. Então, eu estou com o meu avatar, o seu avatar, o avatar do Ian, os 3 estão numa sala e eles podem ser fidedignos, bem parecidos, tá? Mas o exame ele é perfeito. Então, você consegue discutir, você manipula, você mexe. Então, assim, há 2 anos atrás, 3 anos, um pouquinho mais talvez, quando a gente falava em realidade virtual, a gente falava muito em visualização 360 graus, que era uma coisa que você, eu olho em volta, é legal, é bacana, tá? Mas de um tempo para cá, por causa daquela coisa que a gente falou um pouquinho antes, a capacidade computacional cresceu muito, né? Então hoje você não faz só isso. Hoje eu pego um arquivo 3D aqui, eu pego, entrego para você, você pega esse arquivo 3D, aí você amassa, você pode botar o som do amassado. Fazer manipulação daquilo, eu posso expandir e falar, olha, Ian, olha aqui o líquido, eu te mostro. Exato. Isso você pode fazer com exames. Então em medicina a gente usa muito metaverso, né? A gente fez um caso recentemente, que o Dr. Heron usa muito, que é uma trompa, né? Uma trompa, a gente microtomografou. Tem a tomografia, tem a microtomografia, que tem uma qualidade dimensional maior, é mais radiação, mais raio-x para você pegar mais dados daquele material, um material de verdade, uma trompa uterina. Então a gente microtomografou aquilo em alta resolução e a gente colocou isso dentro do metaverso. Então, esse caso é um caso muito importante, foi publicado no exterior e tal. Por quê? Porque os médicos hoje, na área de medicina, fetal principalmente, eles podem dar aula de trompa dentro da trompa. Então, os alunos entram ali e vão ver a morfologia da estrutura anatômica dentro dela, né? Mas não é uma simulação, é um arquivo de verdade. Uhum. Então, você vai ver como é que funciona aquilo tudo, o médico dá aula dentro do próprio arquivo, né? E a gente fez agora, tive um grupo agora semana passada discutindo na área de câncer de mama, né? Então eles estavam discutindo com vários casos, discutindo ramificações e tal. Eu não estava na sala do lado só olhando, às vezes, porque eu não entendo, eu não sou médico, mas é interessantíssimo ver eles discutindo, né? Então eles entram e ficam discutindo com outros especialistas fora, né? Isso é fascinante. É uma aplicação perfeita, né? E não é falso, sabe? Ali é um arquivo de verdade médico que você está discutindo dentro do metaverso. Está numa sala específica e dentro dessa sala tem o arquivo médico que está discutindo com outros especialistas, né? Esse ambiente é o que? O da Meta? Não, a gente usa diversos tipos diferentes, né? Alguns são construídos, alguns a gente usa umas plataformas mais comuns, uma das mais comuns que existe, aquela Spatial, né? Sim. Ela funciona muito bem, é aberta, é gratuita e tal. Quer dizer, a gente tem a versão paga, mas ela é uma delas. Na HTC tem outra, tem várias. Mas todo mundo com óculos lá no seu... Todo mundo com óculos. E com um avatarzinho. Com um avatar que é fotográfico, então tem uma qualidade boa. Né? Que no início, quando a gente começou, uns 2 anos e pouco atrás, você colocava e incomodava, assim, às vezes. Às vezes você fica meia hora, hoje a gente fica 3 horas fácil, sabe, com óculos. Ao ponto, às vezes, a gente se perde, né? Eu, no outro dia, estava numa reunião e eu dormi, porque estava tão cansado. Aí dormi. E aí, de repente, quando eu acordei, eu estava no metaverso. Pronto. Eu tomei um susto, porque eu comecei a olhar as coisas, mas, cara, eu dormi profundo, porque eu estava muito cansado. E foi uma experiência curiosa. Deve ter tido alguns segundos
onde estou, né? Não, o pessoal começou a rir. Falei, Jorge, você dormiu? Foi muito engraçado. Não, tá muito... É muito interessante como em pouco tempo o cérebro já começa a achar que aquilo é verdade, porque os gráficos estão ficando muito bons. Eu imagino com o da Apple, né? Que cada lente é 4K, né? Relativo a uma tela de 4K. Daqui a pouco você não vai saber o que é realidade. Né? Eu tenho um amigo Ainda que mais é o... quando você acorda no metaverso, Exatamente. né? Porque aí você já acordou no mundo real ali, que é o Exatamente. metaverso. Exatamente. Eu tenho um amigo que é o Luiz Velho, o professor Luiz Velho lá do IMPA, do Instituto de Matemática, ele é o coordenador do Visgraph. Então, que é um laboratório muito famoso, tá muito importante. E ele é apaixonado por Apple, né? Então ele está na expectativa enorme desse óculos, agora sair e tal. Todo mundo está na expectativa, né? Geralmente as coisas da Apple vêm com uma qualidade... E está demorando tanto, né? Então a expectativa é grande também. Mas esse caso realmente de medicina é perfeito. Eu também já falei até aqui sobre um caso de um fuzileiro naval que estava com trauma de uma situação que ele viveu lá, numa missão, que o melhor amigo dele morreu. Enfim, aí os caras reproduziram a missão, porque ele achava que ele poderia ter salvo. E os caras, não, cara, você estava numa posição que você não tinha como ver. E o cara deprimiu, né? E reproduziram essa missão. E isso já tem um tempão. Se fosse com o Apple ou com o próprio esses de hoje, que era bem tosco na época, né? Uhum. E o cara começou a ter sessão junto com um psicólogo, o cara mostrando, ele reviveu aquela missão várias vezes. E foi vendo que ele não tinha. Percebeu que ele não poderia ter percebeu e feito ele foi nada, melhorando. Olha, então, acho que ainda está no super começo. Agora, o Zuckerberg fez uma lambança falando de metaverso, com vídeos altamente falsos, né? E tecnologias não possíveis no curto prazo. Mas você vê, isso que você falou está acontecendo. Os caras estão... Né, é um grupo de médicos do mundo todo se reunindo no metaverso e vendo uma imagem real de um órgão. Pô, e é de verdade, sabe? Eu acho que ele não fez uma afirmação falsa, mas assim, é difícil, assim, tem determinadas sensações que só você experimentando, né? Sim. O pessoal fala isso, né? Surfar, né? Surfar é uma coisa, né? Se a pessoa surfar, ela vai ter aquela experiência. Mas não dá pra você falar isso. Ter filho. Como é que você explica para alguém que é muito bom ter filho, né? Mas como é que você explica? Olha, é muito bom ter filho. E no caso que ele falou, assim, guardando as devidas proporções, ele está falando de uma tecnologia que realmente é incrível, mas ainda não é acessível a todos. Isso. Então, você não tem como falar, olha, o metaverso é muito legal. Mas para quem está ouvindo, só experimentando vai saber se é legal, né? Vai estar todo mundo no metaverso daqui a 2 anos. Não é. Ele deu uma forçada de barra que não precisava, porque ele queria se reposicionar a empresa, né? Enfim, imagina. Enfim. E como é que é lá na PUC? Uma vez eu também te visitei. Então, agora são 3 na área de design que tem relativo à impressão ou tecnologia 3D. Como é que é dividido lá isso? Lá tem vários laboratórios de impressão 3D, né? Então, no departamento de design especificamente tem, a arquitetura tem, e dentro do departamento de design a gente tem esse laboratório que é o biodesign, que foca nessa interface com a medicina, né? Aí também tem... Impressoras 3D hoje são muito comuns em qualquer ambiente, né? Então você tem desde as mais simples até essas mega caras, que são mais profissionais, né? Então lá na PUC a gente tem uma área que é o Tech Gráfico, é focado muito... Uma das áreas prioritárias deles é a área de petróleo e gás, né? Então você tem máquinas de grande porte e tal... como no próprio INT, para trabalhar só com petróleo e gás. Então, agora, você tem para a área de ensino, você tem as impressoras mais simples, tal, que são perfeitas para que elas se aplicam, né? Hoje é muito comum em qualquer área. Exato, né? Verdade. E como é que você se atualiza? Para quem dos nossos espectadores aí que curte ou ficou interessado, qual é o caminho das pedras para quem quer começar a entender ou se aprofundar nesse... O principal é a internet, o acesso. Você consegue pedras virtuais ou físicas? O caminho das pedras. Virtuais, né? Na internet você consegue ter todo tipo de informação que você precisa. Tem muita coisa no Google Acadêmico que você pode ler também para tentar entender o que está se falando de impressão 3D no resto do mundo. Mas internet em geral, YouTube, tem muito conteúdo sobre impressão 3D. E uma impressora caseira hoje em dia, uma de baixo custo, está na faixa de quanto, mais ou menos? Tem impressora bem barata. Tem impressora de R$2.000 na China.
É barato, hein? Mas você consegue até pagar a prazo, então dá para... Tá. Mas não elas tinha, são tinha uma mais fábrica baratas. brasileira, né? De Curitiba. No Sul tem. No Sul, isso. Eles eram meio concorrentes, né? Tipo, alguns anos atrás. Você não vai vender? Você não vende? Não, eu não faço mais máquina para vendo. pessoa física mesmo, né? Entendi. Mas para empresa agora. Porque as máquinas, depois que a China começou a entrar nesse mercado, ficou muito barato de você ter uma máquina chinesa e o processo industrial deles é muito eficiente. Então é complicado de competir. Mas são máquinas que você tem que montar ou são máquinas já prontas para usar? Algumas já prontas e outras que você tem que montar, mas é montar simples. É você apertar alguns parafusos mesmo e ela já está pronta para funcionar. Não tinha, não tinha uma americana que ia ser a máquina. Como é que era o nome dessa máquina? MakerBot. MakerBot. Como é que ainda funciona? Ela foi comprada, né? Foi vendida depois. Eu não ouvi falar mais. Ela se juntou agora com uma outra que começou na Europa, que era a Ultimaker. Eles fizeram uma fusão agora. Legal. A Ultimaker meio que... Eles viraram agora tudo MakerBot, eu acho. Difícil, né? Essas empresas aparecem. Mas depois que a China entrou no mercado, realmente fica deu difícil, né? fica difícil competir. competir. Até para os Estados Unidos, Europa. Entendi. Eles se juntaram justamente por essa competição. Mas é um universo muito legal. Acho que hoje a gente tem um paradoxo interessante, que a gente tem muito mais capacidade computacional do que o equipamento para fazer coisas. Né? Hoje eu olho a impressora em 3D, a gente está falando aqui, está muito animada, é muito legal. Tá? Eu acho mega antiquada. Uma coisa que fica ali... Mas então, mas por que antes? Tem que ser uma coisa, né? Sim, tem que ser uma coisa celular, tem que ser uma coisa de crescimento. Então você acha que vai ter, tem que ter um salto aí de velocidade. Literalmente quântico nesse sentido, né? Entendi. Por mais que seja legal, ainda é uma pasta de dente. Entendi. Entendeu? Mas você consegue visualizar o que seria eu isso? consigo várias coisas, visualizar. Não, mas pode, assim, né? não, sim, mas você acha que em quanto tempo isso vai ser factível? Hoje em dia é muito difícil falar assim em termos de tecnologia, porque é o mundo inteiro pensando, né? E aí com a inteligência artificial, que são dados, inteligente na verdade não tem nada de inteligente, são só análise de dados. Sim. Tem bilhões de dados sendo analisados. Uma calculadora muito eficiente. E você chega a resultados. Então hoje você pode imaginar que determinadas coisas, até na lógica da biomimética, entendendo a natureza, olhando a natureza, nós somos um crescimento celular, né? Com código. Né? O que a gente sempre tenta fazer é copiar a natureza, mas nós somos isso. Você vai ser sempre o Beto, eu sou o Jorge, ele vai ser Ian. Assim, você não vai ser o Beto nunca, porque o seu código é código para Ian. Então você cresceu... Código é genético. É uma reprodução celular. Né? Ele não foi impresso, ele não foi nada. Ele cresceu, né? Então eu acho que a gente vai chegar nesse ponto. Em algum momento a gente vai chegar nesse ponto. Mas eu imagino que em 10 anos a gente vai ter incríveis avanços na medicina, incríveis. Eu já estou vendo incríveis avanços em medicina, assim, que a gente não consegue nem imaginar, não teria nem como descrever para vocês aqui. E também nessa questão da fabricação, da produção. Fabricação ainda é uma coisa muito suja, né? É uma coisa, a gente produz muita coisa, é muito lixo, essas coisas são pouco recicladas. E não é o caso do corpo humano, né? O corpo humano é uma coisa que depois se deteriora e volta a ser... né? O ciclo fecha direitinho. Objetos ainda não são, sabe? Ainda é tudo fabricado, construído, montado. A gente ainda tem que avançar muito, sabe? A gente avançou bastante, mas eu acho que daqui a 10 anos vão ser coisas incríveis. E aí as impressoras 3D vão ser passado, né? Porque não tem mais sentido ficar... E isso é o mais avançado que tem. Né? Isso é meio que o vinil, né? Hoje em dia, né? Tem um long tail, né? Aquela coisa do... faz parte. Mas a gente vai avançar. Vai avançar muito. Tem que avançar. Bom, a gente já está no tempo aqui estourado. Ótimo papo, ótimo. Daqui a 10 anos a gente volta. Já volto os nossos avatares aqui. Não muito obrigado, Ian, pela presença. Nada. Obrigado, Jorge. Obrigado sempre a vocês que estão vendo. Nós voltamos na semana que vem com mais uma edição do Rio ETEC. Até lá.